paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui neste vídeo para contar para vocês um pouco do meu testemunho de como o Senhor ele fez na minha vida o seu agir, o seu mover, o seu trabalhar. E se você também tem um chamado da parte do Senhor e você sente que você ainda não está fazendo a vontade de Deus, fique neste vídeo que eu vou contar para você o meu testemunho de como Deus ele agiu na minha vida, de como Deus ele fez na minha vida. Por mais que muitas vezes eu e você não queira fazer a vontade do Senhor, mas a palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E foi Deus que me escolheu para fazer a sua vontade. E por muitas vezes eu quis desistir, eu quis desanimar, eu quis deixar de fazer a vontade do Senhor. Mas Deus, quando Ele tem um plano, um projeto na nossa vida, não adianta eu e você querer se esconder que Deus ele vai atrás. Então, fique neste vídeo até o final que eu vou contar o que aconteceu comigo, o que eu passei, o processo que eu passei para que hoje eu estivesse realmente fazendo a vontade do Senhor. Sei que preciso melhorar a cada dia, sei que eu preciso ainda fazer mais para o Senhor, mas eu disse sim para o Senhor e o Senhor tem trabalhado ao meu respeito e ao meu favor. Quando eu era solteira, eu comecei a fazer a obra do Senhor. Eu comecei a ser dirigente da mocidade e também professora da escola dominical. E eu gostava de ser professora da escola dominical, gostava de ensinar a lição, da escola dominical. E também eu passei mais de 3 anos sendo dirigente da mocidade, lá onde eu morava, no sítio onde eu morava. E eu disse para Deus que eu não queria mais ficar, como dirigente da mocidade, porque eu era jovem e era muita responsabilidade, porque os outros jovens tinham que ver em mim, Deus tinha que ver em mim um exemplo para eles. E muitas vezes eu achava que eu não conseguia ser um exemplo, para aquele jovem, e eu ficava pedindo a Deus para Deus me tirar. Mas Deus, pela sua misericórdia, eu disse assim: olha Deus, eu peço para o Senhor me tirar agora, mas quando eu casar eu volto a fazer a tua vontade. Aí Deus, depois que eu comecei a orar ao Senhor e falando desta forma, pouco tempo, Deus ele tirou, eu lá do conjunto dos jovens e também tirou da escola dominical porque eu fui trabalhar. Deus ela abriu uma porta de emprego para mim, porque Deus ele conhece a nossa estrutura e ele sabia que eu precisava de um tempo para respirar, para estar na presença do Senhor sem estar com tantas tarefas, tão atarefada na casa do Senhor. Mas ele guardou aquilo que eu falei para ele. E quando eu saí do trabalho, voltei a morar novamente lá no sítio, na minha cidade. Aí o dirigente ele me chamou para ensinar na escola dominical e eu continuei ensinando na escola dominical, os jovens, a mocidade, junto com as irmãs que também eram professoras da escola dominical. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu casei e vim morar em uma outra cidade. E quando eu cheguei aqui, com um mês que eu estava aqui, o dirigente da igreja já me colocou, para ser dirigente, porque aqui na cidade onde eu moro não é dirigente, é regente, coordenadores, líderes de jovens, de adolescentes, de criança. Mas quando eu cheguei aqui onde eu moro, eu não queria mais fazer a vontade do Senhor, mesmo sabendo do chamado de Deus para a minha vida. E mesmo as pessoas, a liderança me colocando para eu assumir cargos, eu fazia muitas vezes por obrigação. Porque como meu esposo, ele tem um chamado da parte do Senhor, ele é do ministério, faz a obra do Senhor, e muitas vezes colocava ele e colocava eu também junto com ele para liderar, o jovem, adolescente, criança, e muitas vezes eu fazia, mas eu não fazia com a vontade, eu fazia muitas vezes por obrigação. E eu ficava sempre dizendo que eu não queria mais
fazer nada na casa do Senhor. Eu queria somente sentar lá no último banco da igreja. Isto aconteceu? Aconteceu. Eu comecei a sentar no último banco da igreja, comecei, porque eu disse que eu não queria mais fazer a vontade do Senhor, eu não queria mais fazer a obra, eu queria só ser crente, só adorar o Senhor, mas trabalhar na obra em si eu não queria, porque é muita responsabilidade, a gente sabe que é responsabilidade, e quando a gente tem um cargo assim na igreja, na casa do Senhor, muitas pessoas, né, elas olham para nós de formas diferentes, e ela quer ver em nós, né, inspiração, quer ver Deus na nossa vida, muito mais do que na vida delas, que muitas vezes nós somos um espelho para aquelas outras pessoas que não têm, muitas vezes, né, algo na casa do Senhor, que não faz nenhum tipo de trabalho na casa do Senhor. Muitas vezes ela se inspira na nossa vida, em como a gente age, como a gente é. E eu não queria mais fazer a obra do Senhor, eu queria somente ficar no banco, porque querendo ou não, tem aquela dificuldade, tem aquela luta, mas a Bíblia diz que para que a gente tenha vitória, sempre é necessário ter o que? Lutas, batalhas, para que a gente venha o que? Vencer com Jesus Cristo. E eu não queria mais fazer isso na casa do Senhor, e eu disse que não queria, falei para meu esposo, aproveitei um tempo em que o meu esposo ele estava na frente da igreja, a qual a gente congregava, eu disse para o meu esposo que eu não queria mais. E o meu esposo aceitou, né? Falou com o outro dirigente que estava junto com ele. E ali eu saí de todos os cargos que eu tinha na igreja e fiquei sentando no último banco da igreja. Literalmente como eu falava que eu queria ficar. E eu achei bom, passei aí 2 anos e 6 meses por aí, sentando só no último banco da igreja, literalmente. Quando eu chegava na igreja, eu procurava sempre a cadeira que ficava sempre perto da porta. Não queria sentar mais lá na frente porque eu não queria que as pessoas, né, me vissem. Eu queria sempre estar o quê? Escondida. Porque como a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente sabe que Deus ele pode tocar no coração das pessoas para que a gente venha ter oportunidade de falar, de se expressar da palavra do Senhor. E eu não queria fazer mais isso. E passando assim uns 2 anos e quase 6 meses por aí, sem fazer a vontade do Senhor, eu acho menos de 2 anos, eu acho 1 ano e pouco por aí, eu comecei a ficar muito doente, mas muito doente mesmo, que não, eu tomava todo tipo de remédio e não tinha jeito. Comecei a pegar uma tosse e era uma tosse que não tinha explicação. Era uma tosse que não tinha gripe, não tinha resfriado, não tinha nada. Eu ia dormir boa e acordava com essa tosse. E passava tipo 1 semana, 2 semanas com essa tosse. Depois ela diminuía. Aí eu ia dormir boa, acordava com a tosse. E aquilo foi passando por vários meses. Aí quando chegou um determinado tempo que eu não estava mais aguentando, tinha tomado muito remédio, muito lambedor, xarope, comprimido, tinha tomado tudo que imaginasse para que aquilo cessasse e não cessava. Ela diminuía só tipo 1 semana, na outra semana ela já voltava novamente. E era uma tosse sem gripe, sem resfriado, sem nada, só tossindo. E eu ficava pensando, meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo? Que eu tomo todo tipo de remédio e não fico boa dessa tosse. E um certo dia eu fui no hospital porque eu não estava mais aguentando aquela tosse, não estava conseguindo nem falar, nem respirar direito, de tanto tossir, e era uma tosse insuportável. E eu cheguei lá no hospital, falei com a médica, e a médica passou um raio-x para me bater do pulmão. Quando eu fiz o raio-x, a médica disse que no raio-x que eu fiz tinha dado pneumonia. Eu disse, meu Deus do céu, pneumonia, nunca tinha tido isso, que eu me lembre, né? Nunca tinha tido essa enfermidade. E a médica falou para mim assim, olha, você vai fazer o tratamento certinho com as medicações que eu vou lhe passar, tem que ficar 10 dias tomando todas as medicações. Se você fizer, eu passo as medicações e libero você para ir para casa. Eu disse, faço. Aí ela passou as medicações, eu tomei as medicações durante os 10 dias, meio que aliviou um pouco, mas eu fiquei boa? Não, porque tipo 1 semana depois que eu parei esse remédio, começou tudo novamente, a tosse novamente,
por mais aí uns 2, 3 meses para frente. E quando chegou em dezembro, né, no mês de dezembro, que isso foi no ano de 2024, que eu fiquei deste jeito, 2023, foi 2023, que eu fiquei desta forma, com este problema, que para mim não tinha jeito, não tinha solução, mas era o agir de Deus trabalhando na minha vida para que eu entendesse a vontade dele. Aí quando chegou em dezembro, eu falei para o meu esposo que eu estava sentindo, né, que a minha vida estava se indo, não estava mais sentindo forças, estava com aquela sensação muito ruim e que aquela tosse estava minha, de certa forma, me deixando, né, com muito cansada, com o corpo muito abatido. E meu esposo pedi para ele orar e ele falou assim: eu não vou mais orar por você porque você não quer fazer a vontade de Deus. Aí eu falei para ele assim: ora, que eu faço? Ele disse: você vai fazer a vontade de Deus? Eu disse: vou. Aí ele disse: tu vai mesmo? Eu disse: faça a vontade de Deus. Ele disse: então eu vou orar. Aí ele fez a seguinte oração. Ele disse assim: Deus, está aqui a minha esposa, Senhor, a tua serva. Ela disse que vai fazer a tua obra. Ela disse que vai cantar, que vai pregar, que vai ensinar na escola dominical, que vai ser regente, que tudo isso eu fazia na casa do Senhor e não queria mais fazer. Senhor amado, cure ela para a honra e para a glória do teu nome. Pronto, foi só essa oração que meu esposo fez e encerrou. E a partir daquele dia, daquela oração que meu esposo fez, com os passados dias eu comecei a sentir que aquela tosse começou a ir embora. E eu não sentia mais aquele mal-estar, aquela sensação ruim, aquilo me abatendo, aquilo tirando o meu fôlego, tirando a minha respiração. Eu comecei a ficar boa daquela tosse. E quando foi, isso foi em dezembro de 2023, quando foi em março de 2024, Deus ele já me chamou para a primeira responsabilidade na sua casa, porque Deus ele sabe da minha e da tua necessidade, ele conhece a minha e a tua estrutura, mas quando ele tem um chamado, ele nos capacita, ele nos dá a estratégia para que a gente venha fazer a vontade dele. E a primeira responsabilidade que Deus me deu é o que eu mais gosto de fazer na casa do Senhor, que é ensinar na escola dominical. Porque quando eu comecei a ensinar na escola dominical em 2010, eu não sabia ensinar, mas eu gostava muito de fazer perguntas na aula, né, na escola dominical. E um dia o superintendente da escola dominical, ele trouxe uma lição de professor e entregou para minha mãe, pois neste dia eu não estava na escola, eu tinha viajado. E quando eu cheguei em casa, estava lá uma lição do professor para me ensinar. Só que eu não sabia ensinar na escola dominical. Mas como ele tinha me colocado e ele disse que eu ia ensinar, eu tive que agora fazer o que? Orar, buscar ao Senhor para que ele me ensinasse eu a fazer a vontade dele, a ensinar na escola dominical. E eu passei mais ou menos um mês, de 1 a 2 meses, somente praticamente lendo a lição, porque eu não conseguia entender o que estava ali escrito para expressar, para explicar. Mas aí eu fui orar a Deus, fui buscar o Senhor, e o Senhor começou a abrir a minha mente e eu comecei a entender o que era ali ensinado, explicado na lição. E eu comecei a falar e comecei a explicar e comecei a realmente a ter noção de como dar uma aula na escola dominical. E foi aí que Deus se agradou e ele gostou do que eu estava fazendo, porque eu estava pedindo a ajuda dele, estava na dependência dele. E Deus ele começou a agir na minha vida através de eu ensinar na escola dominical. E os irmãos, eles começaram a entender aquilo que eu estava falando ali através da lição na escola dominical. E quando eu deixei de ensinar, deixei de fazer a obra do Senhor, que não queria mais fazer, eu sentia, né, vontade de voltar a ensinar na escola dominical, mas também tinha aquilo algo dentro de mim: não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais isso, eu prefiro ficar só no meu canto, sentada lá no último banco. E quando eu aceitei fazer a vontade do Senhor, o primeiro carro que Deus restituiu foi a escola dominical, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sinto prazer de estar fazendo, é estar ensinando na escola dominical. Eu gosto de ensinar na escola dominical e hoje, para a glória de Deus, eu ensino aos adolescentes na igreja que eu congrego, né? E graças a Deus, Deus ele tem me ajudado, tem me dado força, tem me capacitado para que eu
possa fazer a sua obra. Mas aí não ficou só nisso. Como eu aceitei realmente fazer a vontade de Deus de coração, aí passou o restante do ano 2024 e este ano agora em 2025, Deus ele me colocou mais responsabilidade. Não porque eu mereça, não porque eu seja melhor do que as outras pessoas, é porque Deus ele me chamou para fazer a sua obra e eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida. E este ano Deus ele me colocou também na regência, né? Também estou na parte de regência da igreja, né? Lá nos adolescentes também. E estou também na parte de regência das, do conjunto, né? Das pessoas da terceira idade. E também estou na liderança como dirigente de ciclo de oração também, ajudando as irmãs ali na igreja. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza pelo seu chamado. Aí hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz quando Deus ele me deu todas as responsabilidades. E eu tenho procurado fazer da melhor forma. Sei que preciso melhorar, sei, bastante, preciso melhorar bastante. Preciso ainda fazer mais ainda para o Senhor, sei que preciso. Mas eu já aceitei o chamado de Deus para a minha vida. Que você também aceite o chamado de Deus para a sua vida. E quando eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida começou a mudar. Mas começou a mudar em que sentido? Eu era uma pessoa muito triste, muito angustiada, era uma pessoa que vivia muito abatida, por mais que não transparecesse, mas em casa eu vivia muito solitária, muito sozinha nos pensamentos, muito sozinha na solidão, na angústia, na tristeza. Mas a partir do momento que eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, tudo isso começou a mudar. Hoje em dia eu comecei a perceber, já falei até para o meu esposo, eu disse para ele, depois que eu comecei a aceitar fazer a vontade do Senhor, a minha vida mudou completamente. Hoje eu não sinto mais até aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela inquietação que me incomodava, que me deixava abatida. Hoje eu não sinto mais isso, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque eu aceitei fazer a vontade de Deus. Que você também que está assistindo este vídeo, que está assistindo esse testemunho também, faça a vontade de Deus, que Deus ele irá agir na tua vida. Creia no agir de Deus, creia na providência de Deus. Se você acha que você não é capaz, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor. Pois eu também não queria aceitar, porque na minha mente eu achava que eu não sabia fazer. Mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá, né, os dons, é Deus que nos faz frutificar na casa dele. E é Ele que conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, por mais que muitas vezes a gente não entende. E quando eu era solteira, antes de eu casar, Deus ele usou uma irmã para mim e disse que a pessoa, né, o homem, o jovem, o rapaz, a qual o Senhor tinha preparado para mim, para que eu casasse, seria um homem de Deus e um homem do ministério. E eu iria, né, trabalhar juntamente com ele no ministério. Porém, quando eu casei, eu não queria mais fazer a vontade do Senhor, eu não queria trabalhar junto com meu esposo no ministério, eu queria só ficar detida, somente sentada no banco. E Deus não queria isso para a minha vida, Ele queria que eu estivesse na responsabilidade de cuidar, né, da casa do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor, de estar ajudando outras pessoas, que é o que nós fazemos na casa do Senhor, é ajudar o próximo. E graças a Deus, hoje, com todas essas responsabilidades que eu tenho na igreja, que eu tenho 4, né, funções na igreja, assim, diferentes, e que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu tenho assumido essas responsabilidades. E tenho mais 3 responsabilidades que não são assim diretas, mas são indiretas, que eu também auxilio, né, na parte dos ciclos de orações durante a semana também. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho tentado fazer a obra do Senhor, porque Deus ele tem me chamado e ele tem me dado força, tem me dado graça para que eu faça a vontade dele. E se você está aí e você tem o chamado da parte de Deus, mas você não faz a vontade de Deus, e se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, procure fazer a vontade de Deus, que isso na sua vida vai passar. Na minha vida passou, começou a passar tudo aquilo
que eu achava que não tinha jeito, que não tinha solução, mas era porque eu não estava fazendo a vontade de Deus. Quando eu comecei a fazer, Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Até para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu disse sim para a obra do Senhor, Deus ele começou a usar pessoas para me ajudar. Porque é assim que Deus ele faz na nossa vida. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele, ele está pronto para fazer a sua vontade na nossa vida. Fique com esse testemunho, medite, envie para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra da parte de Deus, esse testemunho, para edificar a vida da pessoa. Muitas vezes tem pessoas que estão passando por luta, por dificuldade, por muitas vezes não entender o chamado de Deus na sua vida. Mas neste dia, através deste vídeo, através do meu testemunho, entenda que Deus ele está lhe chamando para fazer a obra dele. Entenda que isso que você está passando, muitas vezes, não é porque você está passando por um momento de dificuldade só por passar, não, é porque Deus ele tem um projeto na sua vida, e como você não aceita, ele faz você ficar desta situação que é para você vir entender o chamado de Deus na sua vida. Deus ele me fez passar por este processo, por essa situação de eu não conseguir muitas vezes nem falar, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia cantar na igreja, muitas vezes eu ia para a igreja e não conseguia dar um glória, nem um aleluia por causa da tosse, por causa daquela situação irritante. Se eu começasse a falar, eu começava a tossir, se eu começasse a cantar, eu começava a tossir, mas era por quê? Porque eu não fazia a vontade de Deus, eu não fazia aquilo que Deus ele tinha me chamado para fazer. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer a vontade do Senhor, o Senhor me abençoou, o Senhor tem limpado as minhas cordas vocais, a minha garganta, a minha voz, para que eu possa estar sempre adorando a Ele em espírito e em verdade fazendo a sua vontade. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de contar nos comentários também o seu testemunho, para que outras vidas também possam ser edificadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.